Olá pessoal, então esse vídeo é para mostrar a resolução do exercício em algoritmo de programação em linguagem C para identificar se um número é primo. Tá? Um número é primo quando ele só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1, e o resto é zero dessa divisão. Então a lógica que a gente vai construir o algoritmo é para que ele funcione uh, contando o número de divisões que chega no resto zero. A gente vai usar o operador de módulo, que é o percent, para fazer esse cálculo. Então, primeiramente, eu vou declarar a variável, a biblioteca de entrada e saída. Depois, a gente vai declarar o main para tratar da execução do programa. Vou declarar, então, uma variável aqui do tipo número, que vai ser o que eu vou receber. E essa variável aqui, eu vou fazer o teste para verificar quantas ocorrências dá o resto zero. E se o número for exatamente 2, quer dizer que ele é dividido por ele e por 1, divisível por ele por 1, e então esse número vai ser primo. Então, vou declarar uma variável i para fazer a contagem dos elementos e um conte resto de divisão. O conte resto vai tratar do número de repetições que ele vai fazer, vai tratar do teste lógico para verificar quantas ocorrências do resto zero. Tá? Então eu vou inicializar ele como zero para fazer a contagem e vou usar um for para fazer essa execução. Então a primeira coisa é pedir para o usuário entrar com esse número primo. Né? Então printf, digite um número. Scanf, então percent_d para ler o número ali e indicar o endereço de memória de número. Vou receber esse valor e vou fazer um for para percorrer o meu elemento lá até que ele faça todas as divisões possíveis. Como eu dependo de fazer a divisão por ele mesmo e o i, eu vou repetir essa execução todas essas vezes. Então, eu vou fazer um for, inicializar o i em 1, porque eu preciso dividir por 1 e ele ir até o número, e vou fazer o i menor ou igual a número, para ele também contar o número. Então ele vai de 1 até o número que foi digitado. E vou fazer o i++ para ele incrementar cada execução. Dessa forma ele vai repetir o número de vezes e ele vai fazer todas as divisões possíveis de 1 até aquele número. Então, se eu digitar o número 7, ele vai fazer 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6 e por 7, testando todos para ver se o resto é zero. Feito isso, eu só preciso fazer o teste lógico para verificar. Então, eu vou ter um if. Se o número digitado divididos um percent módulo e for igual a zero, ou seja, ele tiver o resto zero, então eu vou fazer a contagem do resto. Então, eu vou usar o conte resto mais para ele incrementar esse valor. Ele vai contando. Se a contagem for exatamente igual a 2, então quer dizer que esse número é primo. Saindo do for, deixa eu dar uma... Saindo desse for, eu vou fazer um outro teste lógico. Então, se o conte resto for exatamente igual a 2, quer dizer que esse número é primo. Então, eu vou imprimir aqui. Número é primo. Caso contrário,
Se ele contar mais ou menos, eu vou imprimir que não é primo. Número não é primo. E essa é a solução do exemplo para verificar se o número é primo. Então, eu vou identificar. Esse caso aqui, eu recebo somente um número e faço o teste lógico para verificar se ele é primo. Digamos que eu quisesse receber 1000 números e contar quantos são primos desses números. Então, eu teria que botar toda essa estrutura aqui de repetição, tá, dentro de um outro for. E é isso que eu vou fazer nesse exercício. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um contador de primos. Então, conte primos, que eu vou contar a contagem de primos. Esse é o primeiro caminho da execução. A outra coisa que eu preciso fazer é criar uma variável de repetição diferente do i, para não conflitar entre as identificações de variáveis. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, eu já usei um i, eu vou usar aqui um j, por exemplo. Esse j, então, eu vou executar tudo isso aqui para ver quantas vezes acontece essa ocorrência. Nesse caso, ó, eu vou fazer um alinhamento para receber o valor para frente e vou abrir um for aqui por fora, ó, de toda a estrutura. Esse for eu vou começar com j igual a 0, porque é a quantidade de vezes que tem que repetir. Faço j menor que 1000 e j mais. Assim ele vai executar quantas vezes precisa. Então, olha só, na minha indentação eu venho aqui, ó, e faço o fechamento dele. Então, agora, toda essa estrutura aqui, ó, que eu tinha feito para o outro, entrou dentro de uma estrutura for maior, ó, que está identificada. Agora ele vai repetir 1000 vezes, vai pedir um número, testar se ele é primo. Como eu preciso contar se ele é primo, eu vou usar esse contador de primos. Então eu vou inicializar ele em 0 e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primos, conte primos, e aqui, ó, ele vai dizer que o número é primo, ó, eu coloco aqui dentro, ó, conte primos mais. Se ele não for primo, eu não conto. Então ele vai contar, vai começar em 0 e vai repetir 1000 vezes todo esse processo que está dentro desse cara aqui. Então, eu vou agora, com a execução, eu vou fazer a contagem. Para mim imprimir quantos, fora desse fora aqui maior, ó, este aqui, que é identificado pelas aspas, eu vou imprimir aqui, ó, um printf, e vou botar aqui, ó, quantidade de primos percente D, e vou imprimir aqui, ó, o conte primos, que é esse cara aqui, ó, que vai fazer a contagem. E ele fez a contagem de quantos números primos tem entre esses 1000. Então é isso aí. Essa é a solução desse exercício. Certo? Então até a próxima.